Jesus havia dito que seria preciso lembrar as coisas que ele disse e o homem não soube entender, que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Uma boa noite a todos vocês. O som aí no fundo está perfeito? Dá para ouvir? Jackson? Mary, tudo em ordem? Ok. Então eu vou convidar vocês agora para que a gente possa cerrar levemente os nossos olhos e aos poucos entrando em sintonia, em harmonia, em serenidade, através de um silêncio exterior e interior. Vamos nos conectando com a nossa essência, vamos nos conectando com o ambiente, que é muito mais do que uma aula, é um tratamento espiritual. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora, daquelas preocupações, e mergulhamos de corpo e alma num ambiente que nos acolhe, que nos ampara, que nos dá toda a sustentação necessária para que possamos continuar a nossa jornada. Cada um de nós que está aqui hoje tem uma tarefa, tem uma missão, tem um propósito de vida. Que possamos entender que o nosso principal compromisso nessa existência é conosco mesmo. Depois vem a espiritualidade superior que nos protege, que nos dá a sustentação. E em terceiro lugar, não menos importante, são as pessoas que convivem conosco. Mas o nosso principal compromisso é estar conosco mesmo, com a nossa essência, com os nossos valores, buscando a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, a cada década, estar um pouquinho melhor. Essa é a nossa proposta, é por isso que estamos aqui. Que assim seja. Nós ainda estamos na introdução do Livro dos Espíritos. Nós estamos aquecendo.
Okay? Hoje ainda faz parte do aquecimento, mas estamos chegando lá. E por quê? É interessante que a gente tenha essa visão global primeiro do Evangelho, para depois pegar as partes, vamos começar a pegar as partes. Aí sim, tendo uma visão global, eu vou pegar as partes e vou conseguir entender de uma forma mais ampla. Por isso nós ainda tem muita informação, eu sei que tem muita informação, mas ao longo desse ano nós vamos catando todas essas informações de novo e vamos nos aprofundando ainda mais. Então o Evangelho, quando a gente se propõe a estudar o Evangelho, a primeira palavra que vem na nossa cabeça é o seguinte: evangelioterapia. O que é a terapia através do Evangelho? O Evangelho é o único livro que não evolui, é o único livro que nos trata como seres essenciais, que cuida da nossa alma, que cuida dos nossos sentimentos. Então o Evangelho é esse livro que nos acolhe, nos ampara, nos abraça, mas nos dá a cada um segundo o nosso entendimento. A cada um segundo o nosso entendimento de agora. Por isso que é um livro que não evolui. Porque quem evolui somos nós. E à medida que a gente vai evoluindo de forma mais integral, nós vamos buscando novamente o Evangelho e fazendo uma releitura daquela passagem. Então o Evangelho é para nós, é para a nossa alma e é para a nossa essência. O mundo está certo como está. As coisas estão certas como estão. É a nossa postura que precisa ser ressignificada dentro disso. Então, evangelho-terapia. O objetivo é a evolução integral do ser. A doutrina espírita, ela nos traz um exemplo muito fácil da gente entender. Grandes aves precisam alçar grandes voos. Não é assim que funciona? Então, quando a gente olha uma ave voando com aquelas asas abertas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o seguinte: as asas são do mesmo tamanho. Elas são simétricas e as duas são igualmente importantes. São quase idênticas umas às outras. As diferenças são mínimas. Então, se nós somos espíritos que fomos criados, idealizados para alçar grandes voos de uma forma figurada, eu preciso de duas asas. Uma asa é da intelectualidade, a outra asa é da moralidade. Hoje o mundo, século XXI, tem uma asa hiperdesenvolvida, a asa da intelectualidade. Em compensação, a outra asa está atrofiada. A outra asa está atrofiada. Então, imagine uma ave com uma asa hiperdesenvolvida e a outra atrofiada. Não sai do lugar. O máximo que ela faz é ela dar uns pulos. Mas ela não vai para lugar nenhum e fica girando de volta. Então, a sensação é que estamos girando de volta. Com tanta informação. Com tanta informação que chega a cada minuto, mas isso não agrega, isso não acrescenta. Ajuda, sem dúvida, mas não nos tira do chão. Então a outra asa é a asa da moralidade. A asa da moralidade vem exatamente na nossa evolução como seres essenciais. Evolução moral. Então o Evangelho não está preocupado com a asa da intelectualidade. Então eu diria que, intelectualmente falando, nós estamos no século XXI. Isso é inquestionável. Moralmente falando, nós estamos na Idade Média. Isso é inquestionável. Mudaram-se as formas de expressão, mas a essência está exatamente igual. Estamos na Idade Média no quesito moral. Então dá para vocês perceberem aí quanto falta para a gente evoluir nesse sentido. Então a evangelioterapia tem com essa proposta essa asa da moralidade. E aí tem o livro, que é o livro do coração. Quando você fala em evangelho, por isso que a Bíblia é dividida em 5 partes, a doutrina espírita estuda uma parte, que é a questão moral. Respeita, considera, claro, as outras partes. Até Bíblia significa livros, e ali você tem geografia, você tem história, você tem costumes, você tem toda uma história ali. Mas é a questão moral que mais hoje nos interessa. Então veja, é o livro do coração, é um livro que fala de amor. Primeira coisa, quando a gente olha o Evangelho, é um livro que fala de amor, ok? E aí tem uma frase, uma das máximas de Allan Kardec, que diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. É uma das máximas de Allan Kardec. Mas se eu fosse buscar dentro dessa máxima uma palavra, e eu não posso esquecer jamais dessa única palavra dentro dessa frase, a palavra é esforço. Então não é alguém que está pronto, é alguém que está se esforçando. Veja, reconhece-se o verdadeiro espírito como o verdadeiro cristão, é aquele que está lutando pela sua transformação moral e se esforça para ser cada dia melhor. Para alguém, não necessariamente, porque para alguém é uma consequência, não é causa, é um reflexo. Então eu preciso ser melhor para mim, porque o meu pior obsessor sou eu mesmo. Se existe alguém capaz de destruir a minha vida, sou eu. Não tem obsessor que tem essa capacidade, ok? Se tem alguém capaz de elevar a minha vida, sou eu. Então o Evangelho vai exatamente nesse ponto. O espírita, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça, que se dedica, agora acerta, hora cai, levanta, cai de novo, cai novamente, levanta. Quer dizer, ele vai buscando a cada queda, a cada erro, a cada falha, a cada equívoco, um aprendizado. É aquele que de repente para de terceirizar. É tão fácil terceirizar, né? É tão cômodo terceirizar. É aquele que para de justificar. É tão fácil se justificar. Então nós temos alguns vícios dentro de nós, quase que automáticos. Então quando nós nos equivocamos, nós terceirizamos ou justificamos. Conclusão, não saímos do lugar. Toda vez que eu terceirizo, toda vez que eu justifico, eu não saio do lugar. Aquela lição vai ter que vir de novo, para ver se a minha postura é outra. E se eu terceirizar e justificar, a lição fica parada. Simples assim. A vida vai trazendo novamente aquelas lições, as mesmas lições. Às vezes mudam-se as pessoas, mudam-se os cenários, mas a lição essencial é a mesma. Vocês já se depararam pensando da seguinte forma? Parece que eu já vivi isso antes. Eu já vi esse filme. Viu mesmo, só que eram com outras pessoas, outros cenários, mas as mesmas lições. E mesmo depois que eu assimilar a lição, que ela me virá um patrimônio espiritual, eu vou continuar passando por ela. Porém, as minhas reações são diferentes. A forma de interpretar vai ser diferente. Então, quando você fala um anjo passando pelo planeta de provas e expiações, ele tem tristezas? Sim. Aliás, vou contar um segredinho para vocês. Quando nós formos anjos, vai demorar um pouquinho. Tudo bem? Não muito, mas um pouquinho. E aí a gente vai falar, olha, eu quero ir para um planeta de provas e expiações. Tem que respirar fundo, né? Veja, você já passou por ele alguns milhares de anos. Aí você fala, eu quero ir para um planeta de provas e expiações. Para que exatamente? O que um anjo tem para fazer em um planeta de provas e expiações? Ajudar, não é assim? Aliás, pessoal, os espíritos mais evoluídos que vocês possam imaginar, se é um lugar que eles não estão, é no paraíso. Eles estão nos piores lugares que vocês podem imaginar, fisicamente, tudo bem? Porque eles precisam estar ali, mas espiritualmente eles estão no céu. Deu para vocês perceberem a diferença ou não? Fisicamente eles estão ali, que é onde precisam deles, ajudando, resgatando, colaborando, ensinando, exemplificando, mas espiritualmente eles estão no céu. Deu para vocês entenderem ou não? Então, quando vocês forem anjo, alguém vai falar assim para vocês, olha, você vai reencarnar num planeta de provas e expiações, ok? E você já vai começar sofrendo de abandono afetivo. Imagina, ele não tem nada para expiar. Ele já é um anjo, mas reencarnando num planeta de provas e expiações, o padrão lá é esse. O padrão vai espiritualmente preparado, psicologicamente preparado, porque lá é uma realidade. Então, se alguém aqui está pleiteando um cargo de anjo,
ok? Se preparem, porque nós vamos parar num planeta de provas e expiações. Ok? Mas por que num planeta primitivo não? Porque não precisa de anjo. Lá as leis por si só já regularizam. Mas é num planeta de provas e expiações. Então, de tempos em tempos, sempre reencarnam espíritos muito elevados, ok? Na condição de anjos, para exemplificar. Então, vamos lá. Então, quando nós estamos nos esforçando, significa que nós estamos atingindo a nossa proposta. Ora eu consigo, ora eu não consigo. Lições que às vezes levam décadas para serem aprendidas. Existências para serem aprendidas. Ok? Enquanto não estiver assimilada, ela ainda não está aprendida. Então tem aquela frase que diz assim, né? Que a sua mão direita não saiba o que a esquerda faz. É difícil entender isso, né? Porque uma mão não sabe o que a outra está fazendo se elas estão tão perto. Simples, porque nem aquela que está fazendo sabe o que está fazendo. De tão natural, de tão espontâneo. Deu para você entender? Só tem um jeito para a outra mão não descobrir, sendo que nem essa sabe o que está fazendo. De tão natural que se tornou. De tão simples se tornou. De tão espontâneo que se tornou. Então não há sacrifício em fazer aquilo. Não há dificuldade em fazer aquilo. Não tem coisas que cada um de nós fazemos sem a menor dificuldade? Para algumas pessoas parece algo, e para nós não, é uma tranquilidade, é uma serenidade, é uma simplicidade. Mas por quê? Porque você já fez milhões de vezes aquilo. Milhões, você já está fazendo de forma inconsciente. Para algumas pessoas parece que é muito. Para nós não. Para nós não, porque já fizemos aquilo milhões de vezes. Entenderam? Então isso vem através do esforço, dedicação, a busca. Nada de uma neurotização. Nada de querer ser anjo nessa existência, pessoal. Esquece isso, tá? Para essa existência não dá. Numa única existência não dá. São dezenas ou centenas de existências para você adquirir esse cargo. Aí vem via WhatsApp, tá? Você virou um anjo, fica tranquilo. Aí vem, eles se comunicam bem, fica tranquilo. Okay? Mas a proposta aqui é exatamente essa sigla, reeducação emocional centrada no alto amor. A antiga reforma íntima. Se falava em reforma íntima, hoje se fala que a reeducação emocional centrada no alto amor, ok? E é um projeto para várias existências. Então não queiram se transformar em anjo em uma única existência. É humanamente impossível. Tá, mas quando eu falo em me melhorar, qual é a relação que eu posso pôr em um gráfico cartesiano, XY? Qual é a relação que eu posso colocar isso à matemática? Porque a matemática nos ajuda a entender algumas coisas. Aliás, vamos usar matemática no curso do Evangelho. Vira e mexe, eu vou trazer alguma coisa diferente para vocês. Ok? Então vamos lá. Estou aqui, ó. Eixo X e eixo Y. O eixo Y é vertical, o eixo X é na horizontal. O eixo X é tempo. Pode ser uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano, uma existência. É tempo, tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4 e sucessivamente. Agora, a reeducação emocional centrada no alto amor. O que acontece se eu me esforçar mais? Se eu me dedicar mais? Eu vou aumentar a intensidade. Eu vou aumentar a proposta. Mas não é um processo neurótico, tá? De querer ser de uma hora para outra. É um processo gradativo. Então eu tenho esforço 1, esforço 2, esforço 3 e esforço 4. Ok? E sucessivamente. Eu posso melhorar um pouquinho por semana, como eu posso melhorar um pouquinho por mês, como eu posso melhorar um pouquinho por ano. Vai da característica de cada um. Mas se eu decidir, frente à mesma lição, uma lição chamada paciência, pode ser ou não? Cada um pensa na sua, tá? Cada um pensa na sua, mas eu vou falar paciência aqui, mas poderia ser outra. Então eu tenho uma lição chamada paciência. Se eu me esforçar pouco, eu vou levar o tempo 4. Eu vou levar muito mais tempo. Deu para você entender ou não? Eu vou me esforçar pouco, então para eu atingir aquele objetivo, eu vou levar mais tempo.
Então, pouco esforço, 1, maior tempo, 4. Ó, o vermelho aqui, ó. Meu esforço é 1, meu tempo é 4. Entenderam como funciona? É muito tempo. É muito tempo. Até porque, guardem essa frase porque vai cair na prova. A felicidade está inquieta frente à demora do sofredor em conquistá-la. A felicidade está inquieta frente à demora do sofredor em conquistá-la. Está aqui do meu lado. Está exatamente do meu lado. Eu estou demorando para chegar até ela por uma questão de livre-arbítrio, decisão. É uma decisão. Nós nascemos, por que nós reencarnamos? Para sermos felizes. Nós reencarnamos para sermos felizes. Nós não sabemos exatamente o que é felicidade, mas nós reencarnamos para sermos felizes. Teríamos dificuldades em alguns momentos? Sim, teríamos todos. Mas são essas dificuldades que reconstroem em nós fortalezas. Então, como é que você é paciente? Aliás, eu vou dar um exemplo. Ficar quieto, onde todo mundo está em silêncio, qual é a vantagem? Não vejo nenhuma. Está todo mundo quieto e você está em silêncio. Qual é o aprendizado? Zero. A vantagem é todo mundo gritando, berrando, exigindo, você em silêncio. E quando você abre a boca com educação. Perceberam a diferença ou não? Então, quando nós aprendemos, ou estamos aprendendo uma virtude, Deus vai nos colocar exatamente onde não tem essa virtude. Oh, coisa chata, né? Pare para pensar. Então, eu aprendi uma virtude. Para quê? Deus vai me colocar exatamente no meio onde eu possa exemplificar, exercitar a virtude, avaliar, mensurar até que ponto eu aprendi. Deu para vocês entenderem ou não? Então, toda vez que eu aprendi alguma coisa, a vida vai me colocar em um determinado lugar onde não exista aquilo, para que eu possa mensurar até que ponto eu aprendi e para exemplificar aquilo que eu já aprendi. Entenderam ou não? É justo? Se coloque no lugar de Deus. Vocês fariam isso com os filhos de vocês? Já que você aprendeu a lição, está lá. A lição prática. A lição prática. Quer ver uma lição teórica que nós temos? Há 2000 anos. Há 2000 anos que nós temos essa lição teórica. Não tem mais teoria para falar sobre essa lição. Porque esse século, ou essa existência, é a prática. É a lição do perdão. Não tem mais teoria para falar sobre esse assunto. Agora eu preciso da prática. Eu preciso trabalhar o perdão na prática, me perdoando e perdoando as pessoas. Então, pessoas e situações vão gerar em mim a necessidade da minha lição essencial. Entenderam? Então, o problema não está com pessoas, lugares ou situações. É a minha lição essencial que precisa vir de alguma forma. E aí, interessante, tem um livro chamado, o quarto livro, Céu e Inferno, e na segunda parte do livro Céu e Inferno, desculpa, a primeira parte, a segunda são casos, a primeira parte tem um capítulo que diz o seguinte: Código Penal da Vida Futura. E lá temos 33 leis. Código Penal da Vida Futura. Resumindo as 33 leis, se resume assim, ó: arrependimento, expiação e reparação. Ok? Arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento positivo, porque o arrependimento negativo vira remorso. É o arrependimento positivo, você reconhecer o erro, mas não se magoar com o erro. Entenderam ou não? Então, arrependimento é o primeiro passo, mas não resolve o problema. Sem dúvida que é um passo importante, mas não resolve a questão. Aí, em segundo lugar, Allan Kardec colocou expiação. Em terceiro lugar, reparação. E eu fiquei intrigado com esse segundo, expiação. E não concordei muito. Olhei, analisei, li de novo, busquei. Tinha alguma coisa que não encaixava. Até que eu encontrei a resposta, depois de muito tempo. Arrependimento, expiação. O que é expiação? É sentir na pele, passar pela mesma situação. E aí vem a reparação.
Mas por que eu tenho que sentir na pele e passar pela mesma situação? Não preciso. A expiação só acontece para corações endurecidos. Entenderam? Ficou melhor assim, né? Aquela lição que eu não quero aprender. Não quero. 1, 2, 5, 10, 50 vezes, de 10 formas diferentes, e eu não quero aprender. Aí eu tenho que passar por ela. Deu para vocês entenderam ou não? Aí a 11ª vez, talvez nós tenhamos que passar por aquela lição. Mas eu não necessariamente preciso passar pela segunda. Entenderam? Aí vem o amor e a justiça de Deus. Aí vem a reparação. A reparação é justa, porque você se arrependeu, eu preciso me reparar. A reparação também vem pelo amor. A dor só vem quando o amor não resolve. Entenderam ou não? Então a reparação é para os outros? Não necessariamente. É a minha consciência. Mas vamos supor que aquela pessoa que eu prejudiquei, que eu magoei, que eu feri, era um espírito mais evoluído e continuou a sua jornada. O que acontece com a falta que eu fiz dentro da minha consciência? Continua do mesmo jeito. Bom para ela. Mas eu continuo devedor do mesmo jeito. Porque ninguém fere ninguém sem ferir-se a si mesmo. Entenderam ou não? Ninguém magoa ninguém sem magoar-se a si mesmo. Então, muito mais do que magoar alguém, ferir alguém, prejudicar alguém, eu firo a mim mesmo. E as leis maiores. Entenderam ou não? Então, o arrependimento vem para eu, é um auto-resgate. Aí a vida vai me colocar em situações onde eu possa resgatar aquilo comigo. Entenderam ou não? É justo? A bondade e a justiça de Deus. A bondade e a justiça de Deus. É assim que funciona. É um processo de educação, nunca de punição. Nunca foi, nunca será. As leis maiores não são punitivas, elas são educativas. O problema é que eu sou um aluno rebelde. Então dá-se a impressão que eu estou sendo punido. Não, é a minha rebeldia que está me punindo. É diferente. Aí é diferente, ok? Então veja, o gráfico diz o seguinte aqui, ó. Quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu me esforçar, menor é o tempo da expiação. Entenderam ou não? Ou quase nem é o tempo de expiação. Então, frente às lições que eu quero adquirir, frente às qualidades que eu quero adquirir, eu tenho que pensar, tá, eu quero ser uma pessoa mais paciente. Quanto tempo eu vou levar para isso? É uma decisão minha. Se eu me esforçar pouco, o tempo é longo. Se eu me esforçar muito, o tempo é curto. Então veja, se eu me esforçar 1, o tempo é 4. Se eu me esforçar 2, o tempo é 3. Se eu me esforçar 3, o tempo é 2. Se eu me esforçar 4, o tempo é 1. Entenderam essa relação ou não? Esse é o gráfico entre a relação entre esforço e tempo. Esforço e tempo. Se mede dessa forma. Ok? Então você tem o tempo cronológico, é o tempo que nós contamos. Você tem o tempo espiritual e você tem o tempo de Deus. Então nós estamos regidos por 3 tempos. O tempo cronológico, o tempo espiritual e o tempo de Deus. Qual é a diferença? O tempo cronológico, tranquilo. Não precisa nem de explicação, a gente sabe exatamente o que significa tempo cronológico. O tempo espiritual é quando eu sinto aquela necessidade, eu percebo que eu preciso mudar alguma coisa, que eu preciso ressignificar uma situação. Isso é o tempo espiritual de cada um, é de cada um. Ok? Se a gente perguntar para os evangelistas, em que momento você encontrou Jesus? Ninguém vai falar tempo cronológico. Todos vão olhar para dentro de si e cada um vai falar quando foi de acordo com o seu tempo espiritual. Entenderam ou não? Tá, então eu encontrei o tempo espiritual. Agora eu estou atrelado ao tempo de Deus. O que é o tempo de Deus? É uma combinação de fatores. De repente eu quero resgatar alguma coisa com alguém, já tenho o tempo espiritual, mas não depende só de mim. Eu só sou uma pedra desse quebra-cabeça. Aí a espiritualidade superior, chamado tempo de Deus,
com o tempo, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o momento, vai criar uma situação que pode ser nessa existência, pode ser numa outra existência, para que eu possa se reconciliar com quem? Comigo mesmo. Entenderam ou não? Como funciona? Então, quando eu chego no tempo espiritual, ótimo, excelente, mas dali para frente já não é mais comigo. É lógico que eu não vou ficar de braço cruzado esperando as coisas acontecerem. Não é um comodismo, mas entender que não depende só de mim a solução daquela situação. Entenderam ou não? Ok? Então vamos lá. Então o segredo do Evangelho é o alto amor. Esse é o segredo do Evangelho. É quando nós começamos a olhar para dentro de nós, né? E o amor, quando você fala em universo, nós podemos falar que é o universo material, ele é moral. Ele não é amoral nem imoral, ele é moral. Por quê? Segundo Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, ele fala assim no seu livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele fala o seguinte, que o universo é o pensamento estrutural de Deus. Isso é uma frase de Leon Denis. O universo material é o pensamento estrutural de Deus. Mas se pensamento não é causa, é consequência, qual é a causa então? O amor. Entenderam ou não? Então, do micro ao macro, dos infinitamente pequenos aos infinitamente grandes, todos estamos mergulhados no amor de Deus. Das subpartículas atômicas às grandes galáxias. Então não tem como fugir. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. E nós sofremos porque nós nos afastamos dessa essência. Mesmo mergulhado nela. Olha que interessante. Quantas espécies vivas, só do reino animal, vamos falar só do reino animal, vivem nos oceanos? Bilhões, vocês concordam? A 11 quilômetros de profundidade, 11 mil metros de profundidade, até a superfície, existem milhões de espécies, uma diferente das outras, e todas vivendo, e todas elas ignoram a existência da água. Todas elas dependem da água, vocês concordam ou não? Todas elas ignoram a existência da água. Elas só vivem, sobrevivem, reproduzem, evoluem graças à água. E todas elas ignoram a existência da água. Vou fazer uma analogia. Nós vivemos mergulhados no amor de Deus e ignoramos isso. Então não somos muito melhores do que os peixes, não. Não somos muito melhores do que ele. Porque nós vivemos num oceano divino, estamos mergulhados no amor de Deus, vivemos e crescemos e ignoramos essa nossa existência e o valor de tudo isso. E às vezes ignoramos com inteligência. Os animais ainda são protegidos pela sua ignorância. E nós? Então nós mergulhamos. Só estamos aqui hoje, a vida só existe porque estamos mergulhados num plasma divino. Entenderam? Num plasma divino. Estamos mergulhados em Deus. Somos uma microconsciência cósmica. Deus é a consciência cósmica. Nós somos uma microconsciência cósmica, que é exatamente o amor. Deus é amor? Eu diria assim que o amor é parte de Deus. É difícil definir Deus. Mas sem dúvida nenhuma que o amor é parte de Deus. Tem muito mais coisa aí que a gente vai acabar descobrindo à medida que a gente for evoluindo. Mas ele não é só o amor, ele é o amor e mais várias outras situações. Ok? Mas vamos falar do amor. E vamos falar um pouquinho da palavra universo. Vocês já pararam para pensar na palavra universo? O que ela significa? Não no dicionário. Não o significado do universo, na palavra universo, porque o que eu vou passar para vocês aqui não está no dicionário, e vai cair na prova, então anotem que vai cair na prova, ok? Então se eu pegar a palavra universo, dividir no meio, uni para cá, verso para lá, dá para vocês imaginarem alguma coisa assim ou não? Ó, universo, dividir no meio, uni para cá, verso para cá, unidade, que se manifesta na diversidade, verso a diversidade, gerando a totalidade. Entenderam ou não?
Unidade, princípio espiritual, espírito, que se manifesta na diversidade de todas as formas possíveis e imagináveis, de todas as formas possíveis e imagináveis, gerando um todo. Então nós fazemos parte de um todo. Entendeu? Esse é o significado espiritual da palavra universo. Unidade que se manifesta na diversidade, gerando a totalidade. Ok? E você fala que o amor é tudo? Não está tudo aqui, mas vamos pensar em algumas situações. Ok? Olha, interessante, né? Quando a gente olha o amor como essência. O amor como essência. Vida. O que é vida? É o amor existencial. Vida é o amor que existe. O que é razão? É o amor que pondera. Razão nada mais é do amor que pondera. Filosofia é o amor que pensa, que reflete, que questiona. O que é ciência? É o amor que investiga os fatos. Okay? O que é religião? É o amor que busca Deus. O que é verdade? É o amor que eterniza. Verdade é o amor que eterniza. O que é fé? É o amor que transcende. O que é esperança? É o amor que sonha. O que é caridade? É o amor em ação. O que é fraternidade? É o amor que se expande. Vocês estão conseguindo entender que tudo é o amor? Tudo é o amor. O que é sacrifício? É o amor que se esforça. O que é renúncia? É o amor que se depura. Renúncia é o amor que se depura. O que é o trabalho? É o amor que constrói. O que é a indiferença? É o amor que se esconde. Veja. O que é a paixão? É o amor que desequilibra. Aliás, paixão é como uma demência temporária. Nós temos que tomar um certo cuidado. Ok? Ela é boa sim, mas temos que tomar um certo cuidado. Ok? Então, paixão é o amor que desequilibra. Simpatia é o amor que sorri. Aí fala assim, e o ódio? É o amor que adoeceu? Então, coloquem esse amor entre aspas, porque o amor não adoece nunca. Quem adoece é a paixão. Tudo bem? É. Você fala assim, o ódio é o amor que adoeceu? Não. Muitas vezes é o interesse próprio, é a paixão, é um movimento egóico que não foi correspondido. O amor, o ódio é o amor que adoeceu? Não, o amor essência não adoece nunca. E é interessante para a gente aprender, todos nós já ouvimos falar uma palavrinha aqui chamada amor incondicional. Ouviram falar disso ou não? É o amor sem condições, nenhuma condições, né? Onde não se coloca nada, você simplesmente ama. Sinto frustrar vocês, mas isso não existe no planeta Terra. Provas e expiações. Ok? O amor incondicional, o amor sem condições, ainda não é próprio do planeta Terra. Foi trazido para nós para que possa pegar essa sementinha e começar a analisar essa sementinha. Aí é válido, mas entender que espíritos de provas e expiações vivem o amor incondicional, então eles não estão em provas e expiações. Entenderam ou não? A menos que seja um missionário. A menos que seja um grande espírito em missão específica. Aí eu entendo. Quantos são? Somos aproximadamente 8,5 bilhões de espíritos encarnados. Quantos estão nessa condição, em porcentagem? 0,00001% talvez? Ok? Então a grande massa, por mais que fale, o amor de mãe é grande? Enorme. Mas é para o seu filho, não é para o filho da vizinha. Vocês concordam ou não? Olha que interessante, é grande. Isso é inquestionável, pessoal. Isso é indiscutível. Mas é o amor para os seus filhos. Não exatamente para os filhos das outras. Pode gostar, pode respeitar, pode cuidar, pode ajudar, claro, mas não é. Então, vocês percebem que ainda tem uma condição ou não? É meu filho.
ok? É o meu filho. Mas é normal, isso é natural. Estamos no planeta, estamos no processo evolutivo. E aí nós chamamos esse amor, e é interessante quando a doutrina espírita traz esse conceito para a gente. Porque nós aprendemos ao longo das existências a amar o mesmo espírito de forma diferente, até você chegar a amá-lo de forma incondicional. Então nós chamamos, por exemplo, amor maternal, é um tipo de amor. Amor paternal é um outro tipo de amor. Amor conjugal é um outro tipo de amor. Amor filial é um outro tipo de amor. Olha, pegamos o mesmo sentimento e eu vou dando uma cara para ele. Porque aquele, ele é meu neto, ele é meu filho, ele é meu marido, ele é meu pai, ele é minha mãe. Eu amo, sim, mas como pai, como mãe, como marido, como esposa. Então nós ainda precisamos colocar nome no amor. Aí nós vamos trocando de posições e aquele que era meu neto passou a ser meu avô, passou a ser meu pai. Perceberam? Eu estou amando o mesmo espírito de forma diferente. Aí você tem um tal de amor fraternal. Esse é o amor mais puro do planeta Terra. Está parado para pensar nisso ou não? O amor de mãe é grande, claro, não estou questionando isso. De pai também, tá, pessoal? Os pais estão aqui, nós também, né? Tenho 3, né? Então, assim, é grande também, não tanto, mas é grande. Mas o amor fraternal, ele muda comparado com esses outros amores. Qual é a diferença do amor fraternal? O amor de amigo, tá? Amor fraternal é amor de amigo. Olha que interessante, né? Porque o amor maternal, paternal, filial, conjugal é um amor possessivo, sim ou não? É um amor possessivo, é fato. Mais ou menos possessivo, mas é possessivo. É possessivo, ok? O amor de amigo, o amor fraternal, não é possessivo. Repararam que o amor de amigo, quando você tem uma amizade sincera com alguém, ele pode ficar 1, 5, 10, 20 anos longe de você, e quando você reencontra é uma festa. Mas entre outros amores aqui pertinho, se ficar um dia já está te cobrando de alguma coisa, não é assim? Veja, então o amor de amigo não é o maior amor do planeta Terra, mas é o mais puro, porque você gosta do seu amigo do jeito que ele é. Às vezes ele tem um jeitinho meio desgraçado, né? Mas a gente gosta dele daquele jeito. Você não quer nem mudar o seu amigo, repararam? A gente tem uns amigos meio tortinhos, não sei, todos nós temos, né? E a gente adora eles como eles são. A gente não quer mudar do jeito deles, né? Tem um carinho, um respeito por eles, né? E fica 10 anos sem se ver e é uma festa. E é uma festa. Esse é o amor mais puro. Não é possessivo. Não cobra. Não cobra. Aliás, por falar em cobranças, toda cobrança fragiliza relações. Não existe nenhuma cobrança que fortaleça uma relação. Cobrança é uma coisa, diálogo é outra coisa, tá? Diálogo é necessário sempre, claro, evidente. Não estou falando de diálogo, estou falando de cobrança, é diferente. Não existe nenhuma cobrança que fortaleça qualquer tipo de relação. Enfraquece. Quanto mais você cobra, menos você tem. Entenderam ou não? Diferente do diálogo, que é necessário. Se tem uma situação, preciso sim conversar. Mas conversar é uma coisa, cobrar é outra. Então a gente acha que quanto mais a gente cobra, mais a gente vai ter. É o contrário. A relação é o contrário. Quanto mais eu cobro, qualquer tipo de relacionamento, tá? Mesmo aquele amigo que gosta de você, se você ficar massacrando ele, vai chegar uma hora que ele se afasta. Isso não é amor, ok? Isso é posse. Isso é posse. E aí quando se estuda sobre as camadas do planeta Terra, que são 7, olha interessante, né? Nós temos a nossa aqui, chamada crosta. Acima, vou colocar acima, é só uma forma didática. Acima de nós temos uma camada chamada umbral, ok? Aí você tem, ele é dividido em umbral grosso, médio e fino. Todas as colônias espirituais ficam no umbral fino,
Nosso Lar, Colônia das Flores, todas as colônias ficam no umbral fino. Acima dele é chamado de artes em geral. Então é uma camada onde espíritos envolvidos com artes em geral se localizam e às vezes eles reencarnam justamente para nos impulsionar nessa área. A arte geral também tem ciência e filosofia, tá? Artes em geral engloba ciência e filosofia e artes. Acima deles, olha interessante, você tem o quê? Amor fraterno. Amor, por que não é amor maternal lá em cima, ou paternal, ou filial, ou conjugal? Por que será que a espiritualidade chamou de amor fraternal? Porque é o amor mais puro, entenderam ou não? Então existe uma camada acima de artes em geral, chamado amor fraterno. Fraterno vem de fraternidade, vem de amizade, de solidariedade. E acima deles tem uma camada chamada diretrizes do planeta. Diretrizes do planeta, é a última camada, tá? Tem o abismo, subcrosta, crosta, artes em geral, umbral, amor fraterno, diretrizes do planeta e em cima Jesus. Acima, então, diretrizes do planeta são espíritos puros, vamos dizer assim, que coordenam toda a evolução do planeta Terra, que coordenam sobre o comando do que nós chamamos de Jesus, mas é um Cristo. Tudo bem até aí? Deus. Mas vocês estão muito quietos. Ainda bem que veio uma pergunta. Deus está em tudo e tudo está em Deus. Que? Deus está em tudo, ou Deus é tudo, tudo é Deus. Isso para uma filosofia mais hinduísta, vai falar Deus é tudo, tudo é Deus. Em doutrina espírita, fala Deus está em tudo, tudo está em Deus. Deus não é um espírito. Não. Ou é o espírito do universo, dependendo conforme você entende a palavra espírito. Mas não é uma pessoa. Ok? Não é uma pessoa. Entendeu? Então, às vezes, se confundem com Deus. Não, não é. Quando ele diz, eu e o Pai somos um só, é porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Deu para vocês a vontade, as diretrizes. Então, ele usa de algumas palavras onde se deu origem a essas linhas de pensamento como se ele fosse Deus. Não, não é. É um Cristo, entre milhões de Cristos. Existem milhões de espíritos iguais a ele. Milhões. Nós só conhecemos um na nossa Via Láctea. Okay? Cada planeta tem o seu. Pode falar. Por que da subdivisão do umbral em 3? Olha que interessante. Ele falou assim, por que da subdivisão do umbral em 3? Na verdade, todas as camadas você pode dividir em 3. Ok? Trouxeram primeiro a divisão do umbral para nós. Na subdivisão 1, umbral, são os revoltados, os briguentos. Ok? Então está na primeira camada. Na segunda camada estão os doentes que não acreditam na própria doença. E na terceira camada, onde estão as colônias espirituais, são os doentes que já acreditam na própria doença. É uma questão vibratória. Eu posso dividir a crosta em 3 também? Para fins didáticos, eu posso dividir qualquer camada em 3, em 5, em 7, em 15. À medida que eu for estudando, eu vou evoluindo. É a questão dos corpos, pessoal. Nós vamos chegar lá uma hora. Tá? Allan Kardec nos trouxe o quê? Espírito, corpo espiritual e corpo físico, certo? E olha que interessante. Até o século XIX eu tinha espírito. Entendam espírito como uma centelha, tá? Uma luz, uma fagulha. Okay? E o corpo. Até o século XIX eu era um ser dual, 2. A partir do século XIX, eu coloquei um no meio, corpo espiritual. Tudo bem? 3. Hoje se fala em 7. Respeitando 2, respeitando 1. E eu tenho, olha interessante, corpo físico, duplo etérico, corpo espiritual, corpo mental inferior, o quaternário inferior. Tenho corpo mental superior, búdico e átmico, 7. Eu acho que daqui a pouco nós vamos pegar esse 7 e dividir em mais 7. Cada um dividir em 7. Tudo bem? Respeitando o espírito e o corpo físico, só estou colocando mais no meio. Pode falar.
Não param. Eles não? Não param. Eles estão trabalhando. Sempre. Sempre. E eles vão nos lugares mais... Onde precisam. Onde precisam. Meu entendimento foi, eles podem ir para os lugares porque eles já não vão ser afetados. Perfeito. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, quando vocês aprenderam uma lição, seja qual for, vocês serão mandados para aquele local onde não tem a lição. Porque a falta de lição naquele local não vai te contaminar. Porque você já aprendeu a lição. Deu para você entender ou não? Então, quando eu chego na condição de um espírito puro, eu vou para os piores lugares, fisicamente, tudo bem? Fisicamente eu estou lá, porque é necessário que eu esteja ajudando, resgatando, ensinando, mas espiritualmente eu estou no céu, entre aspas, tá? Falo céu é uma forma simbólica. Até porque, até o Papa, olha interessante, né? A doutrina espírita já vem falando isso já desde o século XIX. Céu e inferno é uma questão consciencial, não é um local geográfico. Tudo bem? Interessante isso, né? Céu e inferno é uma questão consciencial, não é um local geográfico. Eu posso viver um céu ou eu posso viver um inferno, dependendo do que eu sinto, do que eu penso. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Então, onde está meu céu? Está nos meus sentimentos. Onde está o meu inferno? Está nos meus sentimentos. É uma questão consciencial. Aí vem uma frase que vai cair na prova. Nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de nós. Nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto. Para quê? Para que eu possa aprender, para que eu possa ressignificar, para que eu possa rever, para que eu possa reavaliar, para que eu possa entender. Porque não faz sentido você aprender uma teoria e guardar a teoria. Aliás, deixa eu já avisar agora, no comecinho do curso, né? Esse curso não tem diploma, tá? Não tem nenhum certificado, não tem nada. Então não dá nem para pôr na gaveta. Não tem. Porque a prova da teoria está lá fora, não está aqui dentro. Entenderam ou não? Em relação a quê? Você está dizendo, veio para aprender. Sim. Sim. E o mortal. Sim. Sim. Também o missionário já é diferente. Ele veio para aprimorar. Qual foi a pergunta? A questão, boa, ele perguntou do caso dos missionários. O que eles vieram fazer? Primeiro que os missionários, tirando Jesus, tá? Por que tirando Jesus? Porque há 4,5 bilhões de anos atrás eles já eram Cristo. Então não dá para você colocar ele nessa conta. Aí eu vou usar uma linha de pensamento de Emmanuel, que ele fala assim, tirando Jesus, ou seja, Emmanuel, uma frase de Emmanuel, todos aqueles que estiveram, todos aqueles que estão e todos aqueles que estarão no planeta Terra são passíveis de falhas. Desconfio que ele nos colocou nessa conta. Né? Quando eu vi essa frase, eu falei, tirando Jesus, né? Todos que estiveram, todos que estão e todos que estarão no planeta Terra são passíveis de falhas. Então esses missionários que você falou, Jackson, ok? Também são espíritos humanos, mas numa outra vibração, que também vem para aprimorar as lições já aprendidas. Entenderam ou não? Quem leu o livro Renúncia aqui, tem um diálogo da Alcione, que ela sem necessidade, ela vem para resgatar uma pessoa. Olha, interessante, tem que ser mulher mesmo, né? Não podia ser um homem, né? Tem que ser mulher, para resgatar sempre as mulheres que aparecem, né? Todas, para resgatar alguém na Idade Média. Peste, como o livro começa assim, Idade Média, peste negra. Onde ela reencarnou?
E o orientador dela, ela já é considerado um anjo. Falou, olha, toma cuidado. Toma cuidado. Porque muitos que saem daqui com essa missão, acabam ficando um tempo mais longo lá. Entenderam ou não? Entenderam? Estávamos falando de um anjo. E ela reencarna, e quem lê o livro sabe exatamente tudo que ela passou nesse livro. Todas as injustiças que ela passou, que no caso dela foi injustiça mesmo. Ok? Mas não se revoltou, mas não se magoou. Ficou triste. Doeu e muito, porque ela chora muito no meio do livro. E no final da conta, ela não conseguiu o que ela queria. Era uma tentativa. Mas plantou uma sementinha. Plantou uma sementinha. Deu para você entender ou não? Então, esses missionários, quando vêm, eles já vêm psicologicamente e espiritualmente. Mas eles sabem que reencarnado, até porque são espíritos humanos, estamos sempre falando de espíritos que ainda na condição humana, ok? Quando eles reencarnam, eles estão aprimorando. Não, respeitá-los sempre. São grandes missionários, grandes exemplos, inquestionável. Mas são espíritos em aprimoramento. Tudo está em aprimoramento. A evolução não acaba nunca. Aí eu fico imaginando, né? Nós conhecemos Jesus de 2000 anos atrás, não é isso? Se há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um Cristo, ele continua evoluindo. Em que direção? Sem palavras. Não tem analogia, vocês concordam ou não? Mas ele continua evoluindo. Porque a evolução é uma constante no universo. Então, por mais que você chegue na condição de um Cristo planetário, depois você tem um Cristo solar, depois você tem um Cristo galáctico, depois você tem um Cristo intergaláctico, e a coisa continua. E o querido Lúcifer? Lúcifer. Ele existe? Quando existe, ele é um anjo realmente que se perdeu no caminho? No livro Exilados de Capela, o que é Exilados de Capela? Um planeta muito vinculado ao planeta Terra, onde espíritos muito inteligentes, inquestionáveis, mas numa moral ainda duvidosa para aquele momento, são trazidos para o planeta Terra. São chamados de anjos decaídos. Anjo é uma figura de linguagem aí, tá? É uma figura de linguagem. E eles vêm para o planeta Terra, né? Não pense você que vieram por conta própria e de bom grado. Eles foram exilados para um planeta primitivo, para ajudar na evolução intelectual do planeta, tecnológico, e se aprimorar espiritualmente. Então a palavra anjo é figurada. Não existe a menor possibilidade de um anjo cair. Essa é uma palavra, uma figura de linguagem. Ok? Porque vieram do céu. Se vieram do céu, são anjos, pela nossa terminologia. Ok? É o que está acontecendo com o planeta Terra hoje. Estamos numa fase de transição. Já ouviram falar disso? Saindo de um planeta de provas e expiações e entrando numa vibração de regeneração. Já ouviram falar disso ou não? De espíritos que não acreditam na própria doença, e quando eu estou falando em doença, eu estou falando em orgulho, em arrogância, em prepotência, ok? Que não acreditam, para espíritos que têm essa doença e já acreditam na doença e estão em fase de tratamento. O que está acontecendo com esses espíritos que estão desencarnando no planeta Terra, e que estão com essa vibração de ódio, de guerra, de destruição em massa? Para onde vocês acham que eles estão indo? Não é para o inferno, pessoal, fica tranquilo, não tem isso, tudo bem? Eles estão sendo levados para planetas mais atrasados, ok? Para se depurar como espíritos e ajudar na evolução intelectual e tecnológica daquele planeta. Forma humana, são espíritos humanos. Hitler ainda não reencarnou, ok? Ele está em tratamento. Ok? É um irmão nosso. Nunca esqueçam disso, tá, pessoal? São os nossos irmãos. Às vezes mais equivocados. Eu gosto muito de uma frase do Chico Xavier, que numa época, acho que foi década de 70, 80, que aconteceu um crime no Brasil,
que abalou a opinião pública. Que abalou a opinião pública. E aí foram perguntar para ele, né? Aliás, pessoal, deixa eu dar uma dica para vocês. Nunca pergunte nada para um espírito superior. Você nunca vai gostar da resposta. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque frente a um crime, né, onde dividiu-se a opinião geral sobre violência, sobre agressividade, sobre vingança, sobre um monte de coisa, então o Brasil foi dividido. Aí perguntaram para o Chico, naquela época, Chico, qual é a definição que você tem de criminoso? Ele falou assim, qualquer um de nós que foi descoberto. Entenderam? Entenderam a resposta? Quer dizer, se você não tem uma palavra para ajudar, melhor não falar nada. Não é que eu estou concordando com a atitude, ele também não concordou. Mas achar que nós temos moral para julgar alguém, condenar alguém, não temos. Jesus já nos ensinou isso há mais de 2000 anos atrás. Tem uma passagem de Jesus que fala exatamente isso. Passaram-se 2000 anos e as pessoas estão batendo na mesma tecla. Batendo na mesma tecla. Então, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa para um espírito superior, se preparem para a resposta. Porque nunca é aquela resposta que a gente quer. Nunca, 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 nunca. E várias coisas foram levadas para ele, junto com a espiritualidade que estava à sua volta, Emmanuel, André Luiz e outros, foram dando as respostas sem magoar, sem ferir, sem machucar, sem condenar, mas gerar reflexão. Tudo para gerar reflexão. Então Hitler é um irmão nosso mais equivocado que está em tratamento. E aí tem um espírito que foi até Jesus, imagina, que foi pedir permissão para Jesus para cuidar de Hitler, para ser seu enfermeiro, para ser o seu cuidador. Dá para encarar? Alguém quer se habilitar ao cargo? Veja, é difícil entender a cabeça desses espíritos, tá? Não queira entender a cabeça de um espírito superior. Ele chega para Jesus, ele tinha créditos para isso, foi direto no chefe, pediu permissão para Jesus se ele podia ser o enfermeiro, o cuidador do Hitler enquanto ele estivesse em tratamento. Mahatma Gandhi. Entenderam? O extremo da paz com o extremo da violência. Equilibra ou não? Equilibra. Vocês concordam ou não? O extremo da paz com o extremo da violência. Quem se habilitaria? Mahatma Gandhi. Entenderam como funciona isso ou não? Madre Teresa de Calcutá e Joseph Gleber, um outro grande espírito médico também, que viveu na Segunda Guerra Mundial, alemão, os dois solicitaram para Jesus se eles podem voltar, já são, espíritos de uma dimensão superior, se eles podem voltar no planeta de provas e expiações, no momento mais crítico para ajudar. Entenderam a cabeça deles ou não? É o amor fraternal. Entenderam? É assim que funciona. É assim que funciona. Todos somos filhos de Deus e Deus dá a cada um aquilo que precisa naquele momento. Então tem muitos espíritos que estão desencarnando do planeta Terra, ainda atrelados à violência, a ódio, à vingança, à destruição em massa. Desencarnando, eles já estão sendo deslocados, serão exilados da Terra para um outro planeta, para eles ajudarem na evolução intelectual, tecnológica e, é o caso do Lúcifer, e se aprimorar moralmente. É uma violência menor, de frente com uma violência maior. Uma dor maior, reeducando uma dor menor. Entenderam ou não? Se ele aprendeu alguma coisa, eu não sei, Mas com certeza é um processo lento e gradativo. Mas ele foi degradado, assim como estamos sendo degradados. Aliás, quem garante que nós somos do planeta Terra? Se nós não viemos degradados de algum lugar. Você não vem. Ah, eu vim. Não, você não é, você vem de capela. De capela, pode ser, Então, mas sou sim. Se sou. Entenderam então? Então nós somos, nessas 7 camadas espirituais, 30 bilhões, tá? Aproximadamente.
Nas 7 camadas temos aproximadamente 30 bilhões. 8,5 mais ou menos está encarnados. Está na nossa condição. Ok? Porque ou você está encarnado, nós, na nossa condição, ou você está esperando a próxima reencarnação, está na erraticidade, então você está desencarnado, ou você é um espírito puro. Só tem 3 categorias. Okay? Então o espírito puro decide o que ele vai fazer, como ele vai fazer, de que jeito ele vai fazer. É uma equipe também. Okay? Nós estamos no mundo de prova e expiação. Isso, uma fase de transição. Sim. É difícil falar em passividade, tudo isso que você colocou dentro do mundo que nós vivemos. É difícil, tanta injustiça, tanta coisa errada aí, a gente não se colocar, não sair de cima do muro, entendeu? Entendi. Posicionar, não sei se você está me entendendo. Sim. Tá? Então eu sei que é o mundo de prova e expiação, está numa evolução, mas o mundo aí fora, ele, ou você tem sede de justiça, ou você fica em cima do muro. Sim. Ou você fica do lado errado. E aí? Então vamos lá, olha interessante, né? O mundo aí fora, né? Eu vou Máquinas vão ter a prova escrita, né? No primeiro momento vocês não vão concordar comigo com o que eu vou falar, tá? Eu vou fazer uma retrospectiva de 2000 anos. 2000 anos. Como que era o mundo na época de Jesus? É lógico que a quantidade de pessoas, pessoal, é muito menor do que é hoje, ok? Eu estou falando proporcionalmente. Quais eram os níveis de violência que existia na época de Jesus? De crueldade que existia na época de Jesus? Nós íamos, isso era programa de domingo, nós íamos na arena vendo pessoas sendo devoradas, crucificadas, e para nós aquilo era muito tranquilo, era programa de domingo, tudo bem? Expectativa de vida, 40 anos no máximo, ok? As separações por classes, então, era absurda, ou você era muito rico, ou era muito pobre, ok? Então, níveis de violência, de agressividade, de crueldade, de desrespeito com a vida, na época de Jesus, era 1000 vezes pior do que é hoje. Vamos voltar só um pouquinho no tempo. Idade Média. Como que era na idade? 500 anos atrás, estou voltando, tá? Eu dei um pulo na história aí, por causa do tempo. Idade Média. Nós já assistimos filmes da Idade Média. Como que era o nível de violência, de agressividade, de desrespeito? Como que as mulheres eram tratadas? As pessoas com certa deformidade, uma situação diferente, como que elas eram tratadas? Qual era a condição de vida daquelas pessoas? E era um número muito menor do que é hoje. Tudo bem? Vamos falar de hoje. Proporcionalmente, nunca esqueçam dessa palavra. O mundo está muito melhor do que era 2000 anos atrás. Muito melhor do que é 500 anos atrás. Ok? Como que era? Não vou muito longe. Como que era a condição da mulher há 100 anos atrás? Tempo das nossas avós. Que oportunidade que elas tinham? Não tinha nem direito a voto, não era assim? Há 100 anos atrás, mais ou menos assim? Estou falando de 100 anos, pessoal. Estou falando de 100 anos atrás. Ok? Então, temos problemas? Temos. Mas, proporcionalmente falando, o mundo evoluiu muito. O mundo evoluiu muito, proporcionalmente falando. Mas por que se dá a impressão das coisas estarem piores? Por quê? 8,5 bilhões e um celular na mão. Eu sei o que está acontecendo no Japão em menos de 1 minuto. Sim ou não? Perceberam, então, como que é só uma impressão? São 8,5 bilhões. E hoje os sorrisos estão batendo palmas na hora da morte de alguém, na hora da guilhotina, da forca. Nós ficamos horrorizados. O duelo, que era uma coisa normal, hoje é crime. Então, assim, temos coisas para melhorar? Vocês podem ter certeza que sim, pessoal. Questionável, questionável. Tá? Temos aí mais um século aí de evolução, nesse sentido. Né? Mas eu vou dar uma notícia boa. Para o próximo século,
Está perto. Para o próximo século, a alimentação será 100% natural. Não vai existir a indústria da morte. Os animais vão existir, claro, é evidente, são os nossos irmãos, mas não para o abate. Não para o abate. Porque as novas gerações vão trocando hábitos. Já estão, né? Já estão. Isso é um processo lento. E tem que ser lento, tá? Mas não dá para fazer isso para daqui 5 anos. Não pode. Emmanuel já falou, não pode. Rápido assim não pode. Porque ela tem toda uma cadeia econômica por trás disso. Então é necessário que a coisa seja gradativamente. Então, tem muitas crianças nascendo que já não se alimentam mais com carne. São espíritos já com essa consciência. Então vejam, proporcionalmente falando, o mundo está muito melhor do que estava 100 anos atrás. Mas a impressão que se dá não é essa, pela quantidade de pessoas e pela facilidade de comunicação. Então a comunicação fez o quê? Deixou todo mundo pertinho um do outro. Então dá essa impressão. E é lógico. E também, notícia ruim vende. Notícia boa não vende. Deu para você entender ou não? E eu garanto para vocês que mais de 90% da população mundial são gente de bem. De alguma forma. Outros países, eu estou falando a nível do Brasil. Sim. Você pega outros países e tem um outro nível de evolução, porque lá não tem essa aberração que acontece aqui. Tem também. Eu amo meu país. Sim, claro. Vamos lá. Existe uma coisa que acontece na Europa, existe uma coisa que acontece na América Latina, tudo bem? Intelectualmente falando, questão da civilidade, eles estão há 100 anos à nossa frente, tudo bem? Em relação à tolerância, eles estão há 100 anos atrás de nós. Vou dar um exemplo, vai ficar fácil agora. Existem países evoluídos na Europa que só tem 2 religiões e uma não olha na cara da outra. E são evoluídos. Tecnologicamente são evoluídos, o PIB não sei na onde, sei que lá, 2 religiões cristãs, tá? Uma não olha na cara da outra. Só tem 2. Quantas religiões tem em Jundiaí? Umas 50, mais ou menos? E está todo mundo de domingo tomando cafezinho na mesma padaria. Sabe quando eles vão aprender essa lição? Daqui 100 anos. Oi? A gente é um bando de vira-lata, nós somos todos ídolos. Sim. Nós não acreditamos em qualquer coisa. Essa é a nossa grande magia. Nós somos um bando de vira-lata. Sim. Que é a raça mais forte que tem. Aliás, pessoal, sobre essa questão, eu vou indicar para vocês, no YouTube, é um vídeo de 10 minutos, se vocês quiserem anotar aí, e vai explicar bem essa questão para você, tá? É no YouTube, no vídeo de 10 minutos, Haroldo Dutra Dias, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele está em uma mesa, está lá ele, está o Divaldo, está o André Trigueiro, que é o jornalista. Aí André Trigueiro faz que país é esse? E fala sobre essas situações que acontecem no Brasil. E o Haroldo Dutra Dias, que é um dos maiores oradores espíritas do Brasil, né? Em 10 minutos, ele explica isso. Ele explica exatamente isso. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, se vocês tiverem curiosidade, pessoal, é um vídeo de 10 minutos, está no YouTube, entra com o nome dele, né? Vocês vão ver que é uma mesa, né? Eles estão sentados assim, num sofá. André Trigueiro faz uma colocação e ele responde. Vai explicar exatamente isso. Como que eu faço aí? É o YouTube, ok? Haroldo Dutra Dias, que é o nome do palestrante, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro de Humberto de Campos. Ok? Então, que é baseado nesse livro. Vocês vão entender o Brasil nessa estrutura. O Brasil nessa estrutura. Ok? Que já regenerou milhões de espíritos europeus. Regenerou o Brasil, devido a todas essas dificuldades. Tudo bem? Só voltando aqui. Só o amor vai transformar o humano em ser humano. Entenderam ou não? O que é o humano? É o ser biológico, humano. O que é o ser humano? É o ser psicológico. Perceberam a diferença ou não? O humano é o ser biológico, está preocupado em atender às suas necessidades básicas. O ser humano é o ser psicológico.
Ele atende às suas necessidades básicas, mas ele tem uma visão muito maior do que isso. Isso faz parte, mas eu não sou isso. Ok? Veja, não queremos, essa frase, para vocês pensarem, não queremos ser mais quem somos, quem fomos. Não queremos ser mais quem fomos, mas ainda não somos quem queremos ser. Quem somos? Entenderam ou não? Vou repetir. Não queremos ser mais quem fomos, mas ainda não somos quem queremos ser. Quem somos? Isso é para refletir. Para refletir. Precisamos primeiro amar quem somos hoje. Então, para eu sair desse questionamento filosófico, dessa reflexão filosófica, que eu não quero ser mais quem eu fui, mas eu não sei exatamente quem eu sou, primeiro eu tenho que aprender quem eu sou, amar quem eu sou hoje, não ontem, não quem vou ser amanhã, mas hoje. Se eu aprender a trabalhar o auto-amor, eu respondo essa pergunta. Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Entenderam ou não? Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Veja, disso eu não consigo fugir. Disso eu não vou fugir nunca. Eu nunca serei o mesmo, porque toda vez que eu leio um livro, toda vez que eu participo de uma palestra, toda vez que eu faço qualquer situação, eu não sou mais a mesma pessoa. Por isso que é importante buscar sempre situações positivas. Ok? Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Isso eu não vou mudar nunca. Quem se dispõe a aprender, encontra o aprendizado. Só há um mal, a ignorância. Só há um bem, o conhecimento. Só há um mal, a ignorância. Então, 99% das coisas que acontecem é pura ignorância. Muito mais do que maldade. Ignorância de saber quem eu sou, da vida como ela é, qual é a proposta, qual é o objetivo, o porquê, o para quê. Então, quando eu não sei, eu vou agindo pelos instintos, pelo orgulho, pela arrogância, pela prepotência. Só existe um bem, o conhecimento. Para encerrar a aula de hoje, eu vou comentar com vocês de forma figurada, para vocês entenderem como funciona isso. Todo ser humano, ele almeja por sabedoria. Vocês concordam ou não? Quem daqui não quer ser uma pessoa sábia? Todos nós. Isso é inerente ao ser humano. A sabedoria. Ok? A sabedoria. Existe um lago enorme, mas enorme. Você olha, você não vê o fim dele. Ele é chamado Lago da Sabedoria. Lago da Sabedoria. Ok? Enorme. Profundidades imensas. Ele começa rasinho, mas ele vai se aprofundando. Esse lago, ele é guardado por um anjo. Ele é guardado por um anjo. Não tem cerca, não tem nada. Mas necessariamente você tem que passar pelo anjo. Necessariamente. E o pedido é sempre o mesmo. Todos que chegam até esse anjo, para acessar o lago, você necessariamente tem que ficar de frente com esse anjo. Aí você fala assim para ele: eu queria sabedoria. Ok? O lago está atrás dele. A resposta dele é a seguinte: qual é o tamanho do seu recipiente? Pega a quantidade que você quiser. O lago está aí. Mas você vai pegar de acordo com o tamanho do seu recipiente. Se você veio com uma xicrinha de café, é uma xicrinha de café. Se você veio com uma caixa d'água de 50 mil litros, pode levar, está aí. Entenderam ou não? O que define agregar conhecimento? A minha vontade de aprender. Onde está o conhecimento? Está aqui, está em todo lado. Está fácil. Hoje em dia, então, está mais fácil ainda, ok? Se falasse isso há 100 anos atrás, realmente é difícil. Mas hoje, onde está o conhecimento? Onde está a sabedoria? Ok? Veja, mas depende do tamanho do meu recipiente, da minha vontade de aprender. Posso aprender sobre qualquer coisa? Sobre qualquer coisa. Mas depende da minha vontade de aprender. Não adianta eu chegar lá com uma xicrinha de café e querer sair de lá com 50 mil litros de sabedoria. Não cabe. É uma questão de lógica.
Então quem se aprende, por isso que é essa frase, ó. Quem se dispõe a aprender, encontra o aprendizado. Quem se dispõe a aprender, encontra. Ok? E o processo obsessivo do século XXI, arquitetado por espíritos que ainda se encontram nessa faixa, eles arquitetaram um plano tão perfeito e admirável. E é admirável o plano que eles arquitetaram, porque eles estão conseguindo envolver o mundo inteiro, todas as camadas sociais. Um processo chamado distração. Deu para vocês entenderem ou não? Um volume de distração que chega a cada minuto, que se você não prestar atenção, você passa um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, não aprende nada e não vai para lugar nenhum. Deu para vocês entenderem ou não? Olha que plano perfeito, quase que perfeito, né? Distrair as pessoas do quê? Da sua vida, dos seus propósitos, dos seus sonhos, dos seus objetivos, Não que a distração não seja necessária, não é isso, ok? Nós precisamos também, entenderam a palavra também ou não? Também, mas fizeram o contrário, né? O também passou a minha vida, o resto virou tudo distração. Então é um plano tão bem arquitetado, onde está mandando um mundo distraído. Por que foi arquitetado? Oi? Por que foi Por plano inferior, para atrasar a evolução do planeta Terra. Irmãos nossos, também mais equivocados, que arquitetaram esse plano para atrasar a evolução do planeta Terra. E Jesus permite? Como assim? Matei? Ok? Eu sabia que vocês iam perguntar isso. Ok? Aliás, não, Jesus não permite, sou eu que permito. Deu para você entender ou não? Quando eu pensar assim, por que Jesus permite? A resposta, não, ele não permite, é você que permite. Porque quem liga o celular é você. Deu para você entender? Quem escolhe aquele programa é você. Quem prefere, ao invés de ficar meia hora, ficar 4 horas, é você. Então Jesus não permite. Foco, é o que eu estou falando. E eles não têm foco naquilo que eles desejam. Eles ficam distração. Exato, pessoal, eu tenho que ter foco na minha vida. Eu posso me distrair? Claro, preciso, inclusive. Necessário, ok? Mas eu não posso transformar a distração na regra da minha vida. Eu tenho que ter foco no que eu estou fazendo, na minha vida, nos meus objetivos, nos meus sonhos, no meu propósito. Senão vai passar uma década, passa 2 décadas, e você olha para trás, você fala, não aprendi nada, mas assisti todas as séries nos últimos 20 anos. Não cheguei a lugar nenhum, vocês concordam? Não cheguei a lugar nenhum, mas eu só fiquei mais velho. Então veja, qual é o meu foco, qual é a minha proposta, qual é o meu objetivo? Reencarnei para quê? Com certeza não foi para assistir série o tempo todo, pessoal, vocês podem ter certeza. Nada contra a série, não é essa? Mas é um momento de distração. É um momento de distração, não é o dia de distração, perceberam? Eu estou falando série, pode ser novela, pode ser filme, pode ser um monte de outras coisas, mas que está tirando o foco da minha vida. Por que Jesus permite? Ele não permite. É engraçado a gente falar assim, né? Por que Deus permite? Por que Jesus permite? Eles não permitem nada disso, quem permite sou eu. É livre-arbítrio. Livre-arbítrio, pessoal. É um dos princípios. Lembra um dos princípios da semana passada? Livre-arbítrio. É o poder de escolha. Você quer ver Jesus perder todos os seguidores? Cara, a internet amanhã no mundo inteiro. Nossa, o que vamos fazer? Deus não existe. Exato. Mas nós sabemos que isso também é esse processo evolutivo. Nessa última fase, porque nós já estamos na última fase de provas, expiações e regeneração. E agora, pessoal, um outro segredinho para vocês. Pode falar, Juliana? Ok? Nós estamos por conta.
O que é estar por conta? Depois de 2000 anos de Evangelho, será que eu não sei o que tenho que fazer? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito as leis de Deus? A resposta: na consciência dos homens. Eu comecei a aula falando que o pior obsessor somos nós mesmos. Entenderam? O pior obsessor somos nós mesmos. Quem está nos impedindo de ser feliz, de crescer, somos nós mesmos. Eu preciso começar a mudar esse foco, a entender qual é a minha proposta, qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo, o que me faz feliz, o que eu estou fazendo aqui. Eu preciso fazer essas perguntas, porque eu sou um espírito em experiência terrena, não um corpo tendo experiência espiritual. Por isso que o umbral está cheio. Aliás, deu uma desvaziada, reencarnaram tudo. É verdade, eu não estou brincando. Deram uma boa desvaziada no umbral, reencarnaram, por isso que a gente vê algumas coisas meio absurdas acontecendo, porque eram espíritos que não teriam mais condições de reencarnar. Pela misericórdia de Deus, de Jesus, olha, vamos dar mais uma oportunidade para ver se há um processo de regeneração. Alguns, poucos estão aproveitando, alguns não estão aproveitando. Ok? Ninguém se perde, mas cada um vai para aquela escola que precisa crescer. Ok? Uma boa noite a todos vocês. Então, vou fazer a prece de encerramento. Semana que vem começaremos o curso. Vocês estarão aqui? Só pergunta, né? É semana que vem que começa. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. A gente vai começar a desenvolver isso. Moisés, Jesus e doutrina espírita. Essa é a aula da semana que vem. Ok? Então vamos lá. Vamos nesse momento agradecer a Deus, nosso Pai, que nos concede a vida, que nos concede o tempo. A Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso companheiro, nosso exemplo. A toda espiritualidade amiga aqui presente, das mais diferentes denominações religiosas. O nosso muito obrigado para qualquer espírito que tenha o coração bom, que queira evoluir, que queira crescer, que queira aprender, que queira se juntar a essa grande família. Que possamos nos abraçar e entender que todos os caminhos são válidos e todos os caminhos levam a Deus. Que nesse momento agradecemos também a todos aqueles encarnados que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa noite, nesse tratamento espiritual, nesse bate-papo, nessa reflexão, entendendo o porquê e o para quê, buscando dentro de nós o que nos falta, a essência, a nossa alma, que Deus nos ama, nos acolhe, nos ampara. Mas nós já chegamos no momento do nosso processo evolutivo que o nosso livre-arbítrio decide para que lado eu quero caminhar. E que possamos contar sempre com o abraço, o acolhimento de todos aqueles que torcem e vibram por nós. Que assim seja. Bom, boa noite a todos vocês, meu muito obrigado. Até terça-feira que vem.